Olá pessoal, sou a professora Miriam Matos, da disciplina de Informação e Sociedade aqui do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó. Hoje eu estou aqui com o professor Christian Santos, que também é bibliotecário da Câmara de Deputados, e a gente vai fazer um bate-papo legal. Prazer, Miriam. Então, Christian, geralmente a gente escuta falar esses termos informação, sociedade de massa, informação em rede, e as pessoas tendem a utilizá-lo no dia a dia sem problematizar, sem buscar entender o que tem por trás dessas palavras, né? Veja bem, informação, sociedade de massa. Ela é utilizada para falar da produção para um grande número de pessoas, que são muito diferentes, né? Agora, quando a gente usa o termo massa, nos remete a algo homogêneo. Não seria o ideal utilizar o termo informação para uma sociedade multicultural? Miriam, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque, na verdade, quando a gente se reporta a essa expressão sociedade de massa, a gente não evoca simplesmente um modo de produção, né? Um modo de produção massivo, mas produzir para quem? E esconde aí um sujeito homogeneizado, idealizado. O Michel Foucault diz que o elemento configurador da sociedade moderna é exatamente esse sujeito totalizante, um sujeito que é esquadrinhado e ele é servido para um sistema. E as bibliotecas, as bibliotecas modernas, elas surgem. Eu até diria, a biblioteconomia surge exatamente neste período. Os grandes sistemas classificatórios, como a CDD em 1876, a CDU um pouquinho mais tarde, os grandes sistemas taxonômicos, eles nascem exatamente com a pretensão de oferecer informação adequada a um público massivo. Tanto é real isso que as primeiras bibliotecas públicas nos Estados Unidos e na Inglaterra, elas surgiram com a pretensão de garantir operários bem treinados e operários distantes de uma literatura considerada perniciosa, que era a literatura marxista e anarquista. Então a biblioteca, ela toma para si essa vocação, né, de se estabelecer como espaço de formação e de educação, mas educar dentro de que perspectiva? Olha, dentro do que nós chamamos de sociedade de massa, de indústria pautada num capitalismo, etc, etc. Então, de fato, se nós quisermos atender hoje uma nova realidade, nós temos que falar muito mais em multiculturalismo, ou seja, reconhecer que esse sujeito totalizante, ele é um engodo, ele é uma grande mentira que se instaurou nos 800 e que hoje a gente tem que passar a questionar até que ponto que as bibliotecas, de fato, atendem a todos. E especialmente nesse tempo de polarização, né? Eu penso. Porque a biblioteca, ela acaba criando essa característica também de uma biblioteca para uma sociedade de massa, quando ela poderia ser uma biblioteca que atendesse às diversas culturas, né? Tivesse essa característica. Continuando o nosso debate, vocês vão ver aí na tela uma ilustração que está aqui no nosso livro, que eu passei para o professor Christian para ele tecer algumas considerações sobre. Então, essa gravura, ela problematiza a questão das tecnologias, né? Até que ponto que as redes ou os instrumentos tecnológicos, eles de fato contribuíram com a democratização da informação. E esse é um grande engodo, né? A tecnologia em si, ela não dirime, ela não resolve problemas estruturantes, problemas de cunho social. Eu recentemente estive em Fortaleza e nós discutíamos, por exemplo, a presença, a visibilidade de determinados grupos sociais no âmbito das redes. Quem é marginal nas bibliotecas, esse processo de marginalização, ele acaba também se perpetuando no ambiente digital. Então, não se resolve, não se dirime. Outra questão que nós temos que levar em conta é até que ponto que nós estamos preocupados em custodiar informações que são produzidas em rede pelos marginais. Eu imagino, por exemplo, minorias religiosas e minorias sexuais que têm fanpages ou outros mecanismos, outros recursos de representação nas redes sociais, nas grandes redes, mas que não têm mecânicas de recuperação e de tratamento. Eu penso mesmo imagina no Facebook de um grupo LGBTI. O que tem sido feito em relação a essas vozes, a esses grupos
que publicizam diariamente nessas esferas de mídias essas informações. Hoje, praticamente, essas informações desaparecem muito rapidamente. Então, é uma questão que nós também temos que levar em conta. Não apenas o processo de publicação ou de produção dessas informações, mas de recuperação, eu até diria antes, de tratamento e de recuperação dessas informações. De priorizar um nicho também, né? Porque o que tem acontecido é que essa informação em massa acaba priorizando um contexto que homogêneo, né? Não prioriza essa discussão das minorias. Acho bem interessante. Exatamente. Agora, por exemplo, na Copa do Mundo, uma questão que nós temos que levantar. Qual a instituição responsável em, vamos dizer, custodiar, tratar tudo o que está sendo dito em relação a esse grande evento esportivo no país, nas grandes redes, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube? Eu desconheço. Então, esse tipo de informação considerada mais vulnerável, ela de fato acaba sofrendo esse tipo de esquecimento, de invisibilização por parte das bibliotecas. Então, nós vamos para o nosso próximo ponto de pauta, né, que é a discussão da sociedade em rede. Então, o que representa hoje essa interligação das pessoas na rede de internet, que a gente já começou um pouco sobre isso, mas agora mais voltado para a questão dos bibliotecários e bibliotecárias, né? Então, para você, como que a gente pode, enquanto profissional da informação, utilizar essa ferramenta, não caindo nessa questão de só favorecer esse grande público, né? Se preocupando também com essas questões multiculturais, né? Quais seriam os desafios desses profissionais? Para quem quer entender de rede, tem que ler um pouco o Emmanuel Castells, que é um grande pesquisador espanhol. Está na nossa bibliografia. Ótimo. E que toca exatamente nesses pontos. Ele diz que um sistema de redes é uma estrutura de inter-relação de nós que vão se estabelecendo e vão se desfazendo com muita facilidade, à medida em que a realidade vai mudando. Então, essa estrutura... E é interessante que o Ranganathan, lá nas leis, ele diz que a biblioteca é um organismo vivo. Vivacidade implica em mudança, em reconfiguração dentro de uma nova lógica de poder, uma nova estrutura. E eu penso que as bibliotecas brasileiras ainda pecam muito em relação a isso, porque associam rede com alta tecnologia e compra de softwares poderosos e milionários. Isso não é verdade. Os americanos, já no início do século XX, eles já trabalhavam em redes, eu até diria um pouquinho antes, no finalzinho do século XIX, quando as fichas catalográficas nos Estados Unidos eram produzidas em massas e elas eram distribuídas por todos os condados americanos. No Brasil, nós temos ainda dificuldade de trabalhar em rede em razão não de problemas estruturantes de tecnologia, mas eu diria mentais, ou seja, há necessidade de uma mudança de mentalidade. Bibliotecas que não trabalham em rede tendem a desaparecer ou perder a sua, eu diria, o seu espaço, o seu papel. Mesmo em Brasília, nós temos bibliotecas muito próximas que, embora compartilhem da mesma missão e atendam os mesmos usuários, e ofereçam os mesmos produtos e serviços de informação, são bibliotecas separadas que não se dialogam. Ou quando dialogam de uma forma muito ínfima, por exemplo, reduzindo a fazer indexação, catalogação cooperada. Mas oferecem os mesmos produtos, gastam muito, etc. Agora, recentemente, a Embaixada Americana, ela fechou o centro de informação da Embaixada, alegando que parte substancial dos serviços que eram oferecidos por esse centro já era plenamente suprido pela internet. E aí alguns bibliotecários assim, mais desavisados podem se sentir ofendidos com esse tipo de leitura, esse tipo de postura, dizendo: nós estamos perdendo uma biblioteca. Eu não sei até que ponto que nós estamos perdendo a biblioteca. Fusão de biblioteca não implica necessariamente em perda de espaço. Eu acho que nós ganhamos, não necessariamente, mas algumas vezes em bibliotecas inteligentes, mais qualificadas e mais habilitadas. Então, trabalhar em rede implica em responder a uma realidade que não tem mais como mudar. Já não se trata simplesmente de resistir, mas simplesmente de entrar dentro de uma nova lógica, de uma nova perspectiva. Ok. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu agradeço ao professor Christian por estar aqui contribuindo com a gente. Façam as suas anotações e a gente vê até a próxima aula.